Ministro Celso de Mello é quem vai analisar pedido de liminar do PCdoB contra o decreto da posse de arma de fogo. Justiça em São Paulo evita a devolução de aviões da Avianca por 30 dias. STJ nega liberdade a homem acusado de roubo por meio de provas obtidas pelo WhatsApp. No habeas corpus apresentado ao Superior Tribunal de Justiça, a defesa alegou que as provas eram ilícitas porque o proprietário não forneceu o celular à polícia por vontade própria. Descumprimento de carga horária leva 8 médicos a responderem por improbidade administrativa no Rio Grande do Sul. No levantamento feito pelo Ministério Público, foi constatado que os réus não cumpriam a jornada de trabalho e ainda assim recebiam salário integral e pagamento de adicionais por plantão. E o convênio do governo da Bélgica com a Justiça de Alagoas, que está ensinando cidadania a alunos da rede pública do estado. Tem por objetivo trazer estudantes recém-formados para conhecer a realidade de outros países. Olá, boa noite. Boa noite. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, no exercício da presidência da Corte, encaminhou ao ministro Celso de Mello pedido de liminar do Partido Comunista do Brasil para suspender os efeitos do decreto do Executivo Federal que flexibilizou as exigências para a posse ilegal de armas de fogo no Brasil. Segundo o partido, o chefe do Poder Executivo extrapolou a competência e invadiu reserva legal destinada ao Congresso Nacional para editar normas sobre o tema. O ministro Luiz Fux avaliou que o caso não se enquadra à hipótese excepcional prevista no regimento interno do STF, que prevê que cabe ao presidente do tribunal decidir questões urgentes no recesso. Assim, o decano da Corte, ministro Celso de Mello, deve analisar a solicitação da legenda a partir de 1º de fevereiro, quando será iniciado o ano judiciário. Um homem acusado de roubo a um supermercado no Rio Grande do Sul não conseguiu liberdade provisória. A defesa tentou excluir do processo as provas obtidas por WhatsApp. No habeas corpus apresentado ao Superior Tribunal de Justiça, a defesa alegou que as provas eram ilícitas porque o proprietário não forneceu o celular à polícia por vontade própria e não houve autorização judicial para a apreensão do aparelho. Além de pedir a liberdade provisória, a defesa solicitou a retirada de imagens e conversas de WhatsApp dos autos do processo, bem como todas as provas derivadas delas. De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual, o acusado roubou R$ 73 mil de um supermercado no dia 11 de abril de 2016, em Sapiranga, no Rio Grande do Sul. O gerente foi rendido e obrigado a abrir o cofre sob a mira de armas de fogo. Um adolescente de 16 anos teria participado do assalto. Para o Ministério Público, a mãe do adolescente e uma ex-funcionária do supermercado passaram informações privilegiadas aos dois sobre os horários de funcionamento, movimentação do caixa e localização do dinheiro. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já havia negado habeas corpus ao acusado que teve a liminar negada pelo STJ. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, levou em conta a gravidade concreta do delito e a garantia da ordem pública. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela 5ª turma, sob relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. 8 médicos de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, vão responder por improbidade administrativa. O motivo? Não cumprir a carga horária. A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal. Os 8 médicos são do quadro técnico-administrativo do Hospital Universitário do Rio Grande. No levantamento feito pelo Ministério Público, foi constatado que os réus não cumpriam a jornada de trabalho e ainda assim recebiam salário integral e pagamento de adicionais por plantão. A administração anterior do hospital tinha assumido o compromisso em 2012 de fazer o controle da carga horária dos profissionais pelo ponto biométrico e a conferência do cumprimento da jornada de trabalho, descontando os horários não trabalhados, mas descumpriu o acordo e acabou resultando nas ações. Integrantes da administração também respondem às ações. Como conseguir o green card americano? Essa é uma pergunta que quem deseja morar nos Estados Unidos sempre se faz. Para conseguir o documento, é preciso se enquadrar em uma série de pré-requisitos. O sonho de muitos brasileiros é viver legalmente nos Estados Unidos, mas para isso é preciso ter o desejado Green Card. O documento é um visto permanente de imigração
concedido pelas autoridades norte-americanas e dá praticamente todos os direitos de um cidadão americano. Marcela é brasileira, conseguiu o Green Card depois que o pai se casou com uma americana. Ela morava em Goiânia e esperou 3 anos toda a documentação ficar pronta para morar legalmente no país. Ela está em Atlanta, na Geórgia, há 6 meses. Eu cheguei em agosto de 2018 e eu estou aqui até agora morando com meu pai. E eu já tenho todos os documentos que eu preciso. Isso facilita muito a vida e isso é muito importante para quem está aqui, porque facilita você que é brasileiro, estrangeiro, imigrante, de onde quer que venha, a trabalhar e ter os mesmos direitos como um cidadão daqui tem. Você abre uma conta no banco, você trabalha com carteira assinada, você pode trabalhar em qualquer lugar, você pode estudar em qualquer lugar. Uma maneira de conseguir o visto permanente é ter parentes próximos com cidadania americana. Outra é casar-se com uma cidadã ou um cidadão norte-americano. Mas uma forma que tem aumentado a procura é o visto de habilidades extraordinárias. Foi o caso do consultor de imagem e carreira Rodrigo Lins, que atua entre o Brasil e os Estados Unidos. É possível, sim, trazer a carreira profissional aqui para os Estados Unidos, ganhando o documento de residência permanente e fazendo todo o processo direto do Brasil. Então, são informações que a gente não tem acesso quando a gente está no Brasil buscando, né, essa carreira, essa internacionalização da carreira para o exterior, sobretudo aqui para os Estados Unidos. Rodrigo reuniu todas as experiências que teve nesse processo em um livro para ajudar brasileiros a conquistar o desejado Green Card. Outra maneira de se ter o visto permanente é contar com a ajuda de um empregador nos Estados Unidos ou então investindo no país. Em 2018, 388 brasileiros conseguiram o Green Card com o visto EB5. É preciso investir no mínimo $500 mil e gerir o negócio, criando pelo menos 10 postos de emprego ou então aplicar esse dinheiro em centros regionais. É uma forma muito utilizada hoje, uma vez que a pessoa faz um investimento e como ela não tem tanto conhecimento do mercado americano, ela não fica com a preocupação de gerir um negócio. Então, é uma forma muito utilizada, né? E uma forma que deixa, na verdade, o brasileiro bastante tranquilo para investir em outras áreas que ele tem interesse sem estar atrelado ao visto. A advogada lembra que quem tem o visto permanente não pode ficar fora do país mais de 1 ano sem justificar a ausência. O Green Card é apenas um documento de identidade que comprova a situação regular do cidadão estrangeiro nos Estados Unidos. O documento tem validade de 10 anos e deve ser renovado. Já a residência permanente tem diversos status e durações, de acordo com cada tipo de visto. Mas o importante mesmo é saber que tem que seguir todas as leis americanas. Você pode ter o Green Card cancelado você tem crimes que podem ser cometidos nos Estados Unidos que te fazem perder a permanência e também se você ficar fora dos Estados Unidos mais de 1 ano, né, você também sem justificativa, sem conseguir justificar, você também pode perder o seu Green Card. Um convênio do governo da Bélgica com a Justiça de Alagoas está ensinando cidadania a alunos da rede pública do estado. A Escola Superior da Magistratura de Alagoas firmou uma parceria com o governo da Bélgica, que permite receber jovens belgas recém-formados para fazer um intercâmbio. Esses jovens irão participar voluntariamente das ações do programa Cidadania e Justiça na Escola, que leva palestras e ações educativas para estudantes de escolas públicas de Alagoas. Esse convênio que foi firmado entre um programa do governo belga, um programa Le Forêt, que tem por objetivo trazer estudantes recém-formados para conhecer a realidade de outros países, sobretudo países do BRICS, né? O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E este programa ele já tem décadas de funcionamento na Bélgica e agora nós tivemos a honra de ser selecionados como uma das instituições oficiais para recebimento desses estudantes. O juiz Anderson Passos, que coordena o PCJE, explicou ainda como será o trabalho desses jovens em Alagoas. Eles vão trabalhar
junto ao PCJE, o Programa Cidadania e Justiça na Escola, nas atividades que nós realizamos nas escolas públicas, nas escolas daqui do Estado, seja do município, seja do Estado, estaduais, como também nas atividades internas que nós realizamos na nossa Escola de Magistratura. E no próximo bloco, o que é um contrato de namoro e quais itens podem fazer parte desse documento? O contrato de namoro é um instrumento que ele não gera obrigação entre as partes. Pouca gente ainda conhece, mas agora, além das alianças, os casais estão aderindo a uma nova modalidade, o contrato de namoro. O contrato é uma alternativa para evitar aborrecimentos em uma eventual separação. Os contratos de namoro existem desde 1996. Surgiu junto com a lei da união estável. Mas ainda tem gente que nunca ouviu falar. Nunca tinha ouvido falar. Os namoros de hoje eu não estou entendendo bem não, viu? Estou sabendo de nada não. O contrato de namoro não gera obrigação jurídica, mas pode ser usado como prova de relacionamento. Alguns casais, resolveram, com medo de que seu patrimônio fosse atingido em razão das mudanças que ocorreu na lei que disciplina a questão da união estável, fizeram um contrato de namoro para resguardar o patrimônio, para dizer, para expressar que eles estão vivendo um relacionamento e que este relacionamento é apenas um namoro. Por quê? O namoro, ele não gera obrigação. Então, o contrato de namoro é um instrumento que ele não gera obrigação entre as partes. Para formalizar o contrato de namoro é bem simples. Basta o casal comparecer a um cartório com os documentos de identificação, os termos do acordo definidos e pagar uma taxa de R$ 121,70. Tudo é resolvido no mesmo dia. A formalização do contrato de namoro é uma situação bem rápida e bem tranquila, ou seja, as partes bastam comparecer ao cartório com os documentos de identificação e pedir para o escrevente ou tabelião substituto ou o próprio tabelião titular para formalizar o contrato de namoro. É feito normalmente na mesma hora. Alguns cartórios podem pedir um prazo ou outro para que se lavre a escritura, mas normalmente faz na mesma hora, diferentemente do que acontece no casamento, que tem todo o rito, Você tem os prazos legais para a formalização. Nesse cartório em Brasília, nos últimos 2 meses, o número de casais oficializando o namoro cresceu. Aqui são realizados por semanas de 2 a 3 contratos dessa modalidade. Normalmente quem vem procurando o cartório para a realização do contrato de namoro são os mais jovens, A população mais jovem nos procura para que a gente possa formalizar esses contratos. Bem, o que eles procuram, na verdade, acredito, é proteger uma relação patrimonial, para que um ou outro não venha pleitear aquilo que não tem direito ainda. Os casais precisam ficar atentos a um detalhe. Se existe um ânimo de constituir família, se é uma relação pública, duradoura, e existe o ânimo de constituir família, por mais que exista um contrato de namoro, isso é considerado uma união estável. Então, as consequências jurídicas de uma dissolução, as consequências jurídicas patrimoniais de uma dissolução, vai ser aplicada tudo que envolve a união estável. A lei que libera consumo, produção e venda de inibidores de apetite divide opiniões. Quem é a favor alega que os medicamentos são aliados no combate à obesidade quando a dieta e a atividade física não funcionam. Já os críticos da norma dizem que não há estudos comprovando a eficácia dessas substâncias. A Organização Mundial da Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Levantamentos recentes mostram que mais da metade da população brasileira está acima do peso. Na luta contra a balança, dieta e atividade física são essenciais. Mas, em alguns casos, o problema se torna tão grave que é preciso buscar ajuda. Depois do ensino médio, quando eu fui para a faculdade, você acaba perdendo um pouco do tempo para estudar e trabalhar, Então, fica muito difícil de você fazer uma atividade física. Com isso, eu acabei ganhando muito peso, Engordei bastante. E como eu tenho histórico de hipertensão na família e eu acabei me tornando hipertenso, o médico passou para mim, ele prescreveu
que eu deveria perder peso e então ele fez a prescrição da sibutramina. Murilo conta que sofreu com os efeitos colaterais do medicamento. E um dos efeitos colaterais dele, principalmente no início que você toma a medicação, é de que você está muito cheio, como se você tivesse alimentado bastante, né? A ponto de dar enjoo, náuseas, e isso me incomodou bastante. Além dos problemas relatados por Murilo, especialistas alertam para outros efeitos provocados pelos inibidores de apetite. Eles podem causar arritmia cardíaca, insônia e transtornos psiquiátricos. Então, esses medicamentos eles têm efeitos colaterais, eles têm que ser alertados e isso o paciente e o médico têm que estar cientes disso. Então, são problemas realmente relacionados ao coração e também há problemas em relação ao comportamento. A pessoa pode ficar mais agressiva, mudar um pouco o comportamento. Então, isso tem que estar sendo alertado, não que a pessoa, isso deva ser proibido de utilizar, mas tem que ser feito o uso seu cauteloso. A Lei 13.454 de 2017 autoriza a comercialização, produção e consumo de medicamentos feitos com sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, inibidores de apetite que antes eram proibidos pela Anvisa. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia considera a medida positiva, porque traz mais uma arma para o combate à obesidade. Quando a Anvisa retirou esses medicamentos do mercado, a gente não foi escutado. Então a gente acredita que, na verdade, esses medicamentos eles podem ter um papel em algumas situações, são medicamentos conhecidos, com preço acessível para muito parte da população. Então, nesse sentido, a gente vê com bons olhos a reintrodução desses remédios para alguns casos. Já a Anvisa divulgou uma nota na qual lamenta a sanção do projeto. Para a agência, a lei é inconstitucional e pode representar risco para a saúde da população. Segundo o órgão, a decisão vai na direção oposta ao que ocorre em outros países. Nesses locais, a competência para avaliar se medicamentos estão aptos a serem oferecidos à população é das respectivas agências reguladoras. Depois de tentar perder peso com a ajuda de remédios, Murilo resolveu dedicar mais tempo para os exercícios físicos e a dieta. Ele diz que a mudança de hábitos só trouxe benefícios. Consegui perder em torno de 15 quilos em 3 anos, mas eu consegui voltar a fazer uma atividade física regular nos últimos 3 anos e mudei bastante a minha alimentação. Então, eu acho que teve um efeito melhor e muito mais saudável, né, do que o remédio. A Agência Nacional de Aviação Civil informou nesta tarde que a companhia Avianca continua a operar normalmente. O acordo ocorreu na primeira vara de falências e recuperações judiciais do Foro Central Civil da comarca de São Paulo. Representantes da empresa aérea Avianca Brasil e dos proprietários de 10 aeronaves modelo Airbus 320 arrendadas participaram de audiência judicial, na qual foi acordada a continuidade do arrendamento dos aviões para a Avianca. Em razão do acordo alcançado, em audiência, foi protocolado junto à ANAC o pedido de suspensão dos pleitos de cancelamento de registro de aeronaves. Com a suspensão dos processos para a devolução desses aviões, a Avianca poderá operar normalmente os voos previstos. Também não há restrição para a venda de passagens. Desde o ano passado, a Avianca sofre um problema para honrar os seus compromissos por conta de uma dívida de 500 milhões de reais. Como elas não honraram os contratos, as empresas donas dos aviões entraram na justiça para ter essas aeronaves de volta. Mas esse advogado alerta que, caso tenha uma nova decisão suspendendo os voos, os passageiros devem ficar atentos. O consumidor ele tem o direito ao reembolso integral, de ser alocado num outro voo da companhia, né, ou de uma outra companhia para o mesmo destino, à escolha do consumidor, conforme sua conveniência. E caso não tenha acordo, o passageiro deve procurar os órgãos de defesa do consumidor ou até mesmo a justiça. O consumidor ele tem sempre o direito de buscar as vias judiciais, né, noticiar, fazer a reclamação junto ao PROCON que tiver jurisdição territorial para isso, né, buscar as vias judiciais, seja pelo juizado, seja pela vara comum, né, dependendo aí da monta do prejuízo que suportou,
e aí buscar realmente reaver o prejuízo que ele venha a suportar. No próximo bloco, mais de 100 processos já foram autuados durante plantão no TSE. Ainda existem ações judiciais discutindo a validade desses mandatos obtidos durante as eleições de 2018. O Tribunal Superior Eleitoral não para nos meses de dezembro e janeiro e mais de 100 processos já foram autuados durante plantão eleitoral. Apesar dos prazos processuais ficarem suspensos durante o período de férias forenses, que só termina no fim deste mês, o Tribunal Superior Eleitoral continua autuando. Podem chegar todos os tipos de classe processual, mas eles são conclusos, a presidência que fica de plantão, aqueles processos que têm um caráter intitulado pela própria parte de urgente. É um processo, uma medida que a parte está pedindo, a prestação jurisdicional, e que ela tem que ser resolvida nesse mês de janeiro ou ainda no final de dezembro, quando houve o recesso, para que tenha impacto ainda no resultado eleitoral das eleições de 2018. De 20 de dezembro do ano passado até 6 de janeiro, período que se refere ao recesso do Judiciário, foram autuados 82 processos. Já de 7 a 18 deste mês, já referente às férias forenses, foram mais 19. Sendo assim, um total de 101 autuações, um aumento de quase 25% se comparado com o mesmo período do ano passado, quando foram autuados 81 processos. Para o secretário judiciário do TSE, há uma explicação. O número de ações que chegam ao TSE em ano eleitoral e pós-eleitoral, como foi agora 2018/2019, é muito maior, porque há candidatos ainda tentando ser empossados, e houve posse no dia 1º de janeiro para os cargos do Poder Executivo e do Legislativo Estadual, e haverá posse agora no dia 1º de fevereiro para os membros eleitos do Legislativo Federal. Então ainda existem ações judiciais discutindo a validade desses mandatos obtidos durante as eleições de 2018. Em uma das ações autuadas, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, indeferiu o pedido de efeito suspensivo de um recurso especial em que um político do Rio Grande do Norte havia sido condenado por inelegibilidade. Com isso, ela negou o pedido para afastar provisoriamente a inelegibilidade e viabilizar a candidatura dele ao cargo de prefeito nas eleições suplementares da cidade, que foram realizadas no início deste mês. Durante o recesso, além das autuações, o TSE também se prepara para as próximas eleições. É interessante dizer também que, se sob ponto de vista da jurisdição, o TSE continua atuando no recesso e no próprio no ano de 2019 das eleições de 2018, sob ponto de vista administrativo, as eleições de 2020 já começam agora em 2019. Há toda uma necessidade de regulamentações, de desenvolvimento de sistemas, de avaliação das eleições passadas e da criação de grupos de trabalho que já vão começar a partir de fevereiro a se reunir para fazer a organização das eleições de 2020. Vamos ficar por dentro das últimas notícias? É hora do Giro na Rede. E a repórter Viviane Novaz é quem está hoje lá na redação do Jornal da Justiça e vai nos atualizar das últimas notícias. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Olha, a gente começa o giro com a Lava Jato. O ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, virou o réu pela primeira vez na operação. A 7ª Vara Criminal Federal aceitou a denúncia do STJ e da Procuradoria-Geral da República. Ele foi acusado de continuar o esquema de corrupção do antecessor dele, Sérgio Cabral. Segundo a denúncia, Pezão teria recebido mais de 25 milhões de reais entre 2007 e 2015. O ex-governador está preso desde dezembro passado. Além dele, 14 pessoas vão responder ao processo, entre elas Sérgio Cabral. O Ministério Público Federal, no Maranhão, pediu reforço na fiscalização da terra indígena Auá-Guajá. O pedido à Justiça Federal é para garantir a segurança na área. Os índios denunciam uma possível invasão por fazendeiros e madeireiros. O Ministério Público pediu o deslocamento urgente da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal
para a área que tem nada menos do que 116 mil hectares. O combate à corrupção é o tema do fórum marcado para a próxima semana em Brasília. O encontro deve reunir 150 magistrados, procuradores e especialistas sobre o assunto. Entre os temas, a colaboração premiada e os avanços com o Mensalão e a Lava Jato. E o giro fica por aqui. As notícias do Jornal da Justiça estão lá no YouTube. É só você digitar TV Justiça Oficial. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Viviane. Esta edição do Jornal da Justiça também fica por aqui. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Continue agora com a programação da TV Justiça e a gente se vê novamente na segunda. Até lá.